As pretensões, 138. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo escreve essa carta porque estava começando a haver uma certa discussão no grupo. Quem era mais importante que quem? Quem era mais evoluído que quem? Então ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A igreja de Corinto está cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhadores comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade, sempre inclinado a destacar-se no ciclo do bem que ainda não lhe pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, porque a misericórdia da providência, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então, o trabalho no serviço do bem é um dos trabalhos que esse filtro que existe no trabalho de não dar a ninguém maior importância ao trabalho que se faz, ele é um bom filtro, porque ele acaba eliminando o chamado concorrentes. Só concorre quem gosta de concorrência. No trabalho do serviço do bem não existe concorrência. Cada um tem a sua tarefa a desempenhar e cada um deve desempenhar a sua tarefa. Ponto final. Não há um melhor que o outro. Não deve haver pretensão de um melhorar a mais que o outro. Uma pretensão. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Se eu não tiver isso bem claro na minha cabeça, geralmente a gente se perde. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo. Gostavam, achavam que Paulo tinha trabalhado mais, tinha que se dedicado mais, enquanto outros conferiam privilégios de edificação de Apolo. Ah, mas o Apolo construiu a igreja, o Apolo que foi atrás, o Apolo que deu a ideia, aquelas coisas todas. O advogado dos gentios, que é Paulo, foi definitivamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Se o Senhor é o dono da obra,
e todos trabalham nela, por que estamos discutindo quem é mais ou menos privilegiado? Somos todos funcionários da obra do Cristo. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, através deste ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-lhe por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Aqui está falando assim, ó, muitas vezes nem é um trabalhador de uma determinada obra que começa a fazer esse tipo de exigência, de comparação e tudo mais. Às vezes é um que chega de fora, tá certo? Que vem de outra denominação, operários da causa, que chegam ao campo de serviço já exibindo-se por vultos destacados desta ou daquela obra. E é uma coisa um pouco complicada o ego do ser humano, que ele é mais ou menos assim. Existe um trabalho, lá está Divaldo na Mansão do Caminho. Aí já tem os palestrantes, né? Às vezes não tem necessidade de mais palestrante na casa, porque não tem mais palestras para você estar também, e nem dia de semana capaz de dar todo mundo palestra. Mas quando chega um trabalhador novo, vindo de uma outra casa, ele era um palestrante na outra casa, então ele quer ir para a Mansão do Caminho e lá continuar sendo um palestrante. Ele não aceita a ideia de que ali naquela casa ele está começando agora. Alguns dizem assim, mas isso é um espiritismo, eu já fiz o curso disso, curso daquilo, tudo, eu já era palestrante na outra casa. Para a organização da casa que ele estava, ele era um palestrante, mas para a Mansão do Caminho, talvez não. Né? Porque a gente não sabe, por exemplo, o nível de palestra que é a Mansão do Caminho. Muitas vezes eu sou um palestrante de uma casa mais simples. Então, eu não sou exigido tanto conhecimento. Mas se eu for para uma Mansão do Caminho, onde eu vou dar uma palestra, não sei quantos mil seguidores da internet, eu vou ter que ter conhecimento. E como é que eu vou... aí alguém, sempre tem que ter alguém, né, que é o do doutrinário, vai dizer para a pessoa que ela não está preparada para dar palestra pela Mansão do Caminho. É onde as pessoas se chateiam. Como eu vim de tal lugar, eu era isso, eu era aquilo. E nós tivemos uma fase também na doutrina espírita muito complicada. Tivemos um período onde as pessoas confundiam diploma de universidade como conhecimento espiritual. Então, fulano de tal vai dar palestra, ele é psicólogo, médico, homeopata, não sei o que, todas as formações acadêmicas do cara, como que credenciando ele para ele falar em nome do Cristo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso gerou um problema. Por quê? Porque, olha, quando a gente vai olhar o início do Espiritismo, com exceção de Allan Kardec, que já começa lá em cima com as credenciais de Kardec, mas quando chega aqui, Chico Xavier, qual é a formação de Chico Xavier? Nenhuma. Divaldo Franco, nenhuma. Então, da onde começaram essa ideia? É o que a gente sempre fala, a gente tem que tomar muito cuidado com as sombras. As sombras sempre, elas colocam algumas... Ela mexe com o ego da Isso! pessoa, né? Elas sempre trabalham no ego da pessoa. Então, como é que um médico, um doutor fulano de tal, poderia ser barrado ou corrigido por um Divaldo Franco, que nem curso de medicina tem? Né? Como é que um professor de psicologia poderia ser corrigido por uma Joana de Ângeli através de Divaldo Franco? Né? Então, isso começou a ficar meio
A ideia de quererem fazer valer o diploma da academia humana dentro das instituições religiosas começou a criar problemas, porque a academia não traz valores para a religião alguma. Hoje nós chegamos francamente à seguinte ideia, claramente: para nós não importa se é um doutor médico ou se é um João. Aliás, é melhor ser o João do que o doutor. Porque o João não tem interesse nenhum. Ele não ganha nada com aquela medicina, ele não é médico e ele está fazendo aquele papel simples. O João, o Antônio, aquele doutor tem. Ele quer se tornar conhecido, ele tem interesses em arranjar clientes, então ele tem, quando existe possíveis interesses, a possibilidade de manipular a verdade. Então a doutrina espírita começou a valorizar os que menos conhecimento e possíveis interesses teriam naquela determinada corrente que está defendendo. Era uma forma de preservar aquela verdade que estaria saindo daquela pessoa, mesmo como médico. Imagina, eu sou um médico, cirurgião plástico e médium, né? E aí, então eu vou, na hora que eu vou falar sobre cirurgias plásticas, numa visão espiritual, eu vou ter que deixar claro para as pessoas que não deveriam fazer, por vaidade, por ego, porque isso fere o perispírito da pessoa. Mas eu sou um cirurgião plástico, eu falaria isso? Eu não falaria isso, não. A maioria que aparece no meu consultório são todos esses doidos que querem fazer cirurgia plástica ficar mais bonito, tudo por vaidade. Conhecimentos específicos tão diferentes, e eles acabaram criando aí tiveram neurologistas, psiquiatras e tudo mais. Enfim, mas agora parece-me que deu uma calmada nessa movimentação. Então voltou mais as coisas para o campo. Vamos deixar o que é ciência para ciência, para os seres humanos estudar, deixa eles ali. E vamos ficar nós com o espiritismo da religião, da moral do Cristo, da transformação, da reforma íntima. Não vamos misturar muitas coisas, porque não traz critério nenhum para o espiritismo curar uma doença física do corpo. Isso é para a medicina, mas ajuda muito um espírita se assessorar do conhecimento moral e crescer como ser humano espiritualmente. Aí sim, ele está cumprindo, a doutrina espírita está cumprindo o papel dela, que é transformar o ser humano. Senão a gente desvia tudo. Então ele está falando aqui, então vieram porque os vultos destacados daquela obra, de outros lugares que vieram, e começou a haver problemas. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus, toda, constitui excelente exercício para os trabalhadores comuns, para todos os trabalhadores, praticar isso. Toda boa dádiva vem de Deus. Não se tome por criador de uma boa dádiva. É importante a gente entender que toda ideia, ela vem de Deus. Mesmo você captou a ideia e pode não acreditar, não foi o único que captou na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo momento. Mas você pode ter algo para se fazer com aquela boa ideia, enquanto que milhões e milhões de pessoas não teriam como nem colocar em prática essa ideia, nem verificar se isso tem conteúdo. Essa é a única diferença. Então, você não é mais inteligente que ninguém, só porque tem boas ideias. A diferença é que você tem condições de averiguar essa boa ideia e colocá-la em prática, o que milhões de pessoas não têm. É triste dizer isso, mas é verdade. Ainda tem muitos que só têm a ideia, como eu disse, tem a condição interna dela, por experiências de outras vidas, por experiência desta vida, ele consegue pegar a ideia de um espírito e quase que montar ela mentalmente.
mas ele não consegue muitas vezes colocar em prática, porque experiência física ele não tem. Então, ao comentar isso com uma outra pessoa que já tem a experiência, imagina, vamos supor aqui, ó, tá? Que eu tenho uma ideia de criar uma máquina, mas eu não estudei engenharia mecânica nenhuma. Tenho toda a ideia na minha cabeça. Mas ao comentar com alguém que tem todo o conhecimento da engenharia mecânica, já consegue pôr em prática. Imediatamente. Isso é muito comum. A ideia, o benefício para a comunidade não aconteceu durante um tempo, porque como eu tive a ideia, mas eu não tenho como fazer, eu não conto ela para ninguém fazer. Compreenderam? E nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu para a internet, porque a internet fez muita gente sair do armário ali, que ficava guardando ideias só para ele, para ir para o povo e divulgar suas ideias. Nesse sentido foi bom. Tem pessoa que fala assim, quanto eu vou ganhar por eu dar essa ideia? Se você falar nada, ele não passa a ideia. Ele não tem esse ditado que toda dávida vem de Deus. Sendo que não, né? A gente tem que ter essa... Tudo que é meu é de todos. É a inteligência. Todas as vezes que nós utilizamos da inteligência para divulgar, do conhecimento, do que você multiplica, você acaba se tornando esse posto onde vai ser depositado as bênçãos de Deus, porque sabe que chegando ali vai sair para humanidade, não vai ser retido. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Nós tendemos a ter essa coisa assim, eu quero subir rápido no meu conceito de respeito por todo mundo, de admiração por todo mundo, mas sem trabalho. Muito fácil, eu quero fazer isso de uma maneira rápida. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Aí, bom, aqui ele mostra bem claro assim, ó. A tendência que nós temos de... Nós não estamos substancialmente equiparado àquilo que gostaríamos de estar, como que as pessoas deveriam nos enxergar. Por quê? Porque o fato de eu estar falando, por exemplo, do Evangelho, de alguma coisa do Cristo, isso não me torna uma pessoa diferente das demais. Eu sou igual às demais. E até que eu usufrua do conhecimento que estou passando na minha vida e me torno ser diferente dos que ouvem o que eu falo, até lá, né, vai ter um trabalho a ser feito, um caminho para ser galgado. Então vai se levar tempo para se chegar a um patamar diferenciado. Esse caminho, essas exceções, esse sacrifício, essa luta é que muitas vezes nós não queremos. Nós queremos já o título pelo trabalho executado. E agora eu vou entender, então por isso que eu às vezes vejo profissionais da fé, pessoas que não têm o mínimo gabarito moral, falando sobre o Cristo, sobre o amor, sobre a paz, sobre a salvação, e estão ali falando para uma multidão de pessoas. Eles estão tendo oportunidade de começar a falar para uma multidão de pessoas e tendo um tempo para se tornar aquilo que falam para a mesma multidão de pessoas. Se vão fazer isso, é o que ninguém sabe. Se não fizerem isso, dali um tempo, ele mesmo vai falhar nas próprias regras, nas próprias palavras, na própria conduta de vida dele, diante daquela multidão. Ele mesmo vai falhar. Tranquilo. Né? Senão, ele vai se transformar
vai ficar acima ou bem próximo das palavras que ele profeta, que ele diz. E aí então ele terá evoluído conforme o trabalho que ele buscou e o sacrifício que ele fez, a luta que ele fez. Valeu a pena. Essa é uma das singulares contradições da criatura, né? Ainda fala bem assim, às vezes raramente assume a paternidade dos erros que comete. Aquilo que eu falei. De repente, alguém me fala uma determinada teoria, eu ouço aquela teoria, aparentemente tem coerência e exponho essa teoria. Mas dali um tempo eu percebo que aquela teoria tinha uma falha, tinha uma inverdade contida naquela teoria, e eu não havia percebido quando eu captei ela, analisei e divulguei. Para mim estava tudo certo. Não tem problema, só voltar e falar, gente, aquilo que foi falado assim, assim, estava errado aqui, eu devia ter analisado bem mais, na hora não estava assim para analisar, mas agora analisei e pronto. É melhor, é o mais correto se fazer, porque nós estamos num mundo, num momento de muita informação. Muita informação. E no meio das informações que parecem uma verdade legítima, tem uma mentira. Ali dentro tem um contexto que está falseando todos os demais contextos. Quando a gente vai nessa pressa, nessa anseio de ficar divulgando novidade para conseguir ganhar like, visualizações, a gente comete erros gravíssimos ao divulgar uma inverdade. Gravíssimos. Então, mas se cometermos, não tem problema. Repare os erros, não deixa continuar isso não, adiante. Agora está muito em voga os cortes. Então, às vezes você tem uma palestra, uma entrevista, aí a pessoa quebra em vários cortes. Os cortes, às vezes, já é colocado dentro de um contexto. Quem tem um conhecimento além daquele corte, não se embana nada, nem um pouquinho. Pega o corte, entende que tem um conhecimento antes, um depois e está tudo encaixado. Quem não tem, pega o corte, na intenção que ele é colocado, e veste ele como se fosse realmente aquilo como ele foi colocado ali na internet. E acaba se confundindo muito mais do que aprendendo. Então, os cortes também são perigosos. Os cortes, na verdade, são aquela ideia que a gente tem de que eu quero rapidamente aprender algo que é muito longo, muito tempo eu vou levar ainda para aprender, e eu quero fazer isso de uma maneira rápida, sem esforço. Aí eu fico igual o pintinho comendo milho de galinha. Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, pega aqui. É o resumo do resumo do resumo. Isso aí mesmo. O resumo do resumo do resumo. Que quase não sobra nada. Né? Então a gente tem que pegar isso, entender, chamarmos a atenção e falar, eu vou entender isso melhor. Esta é a forma correta. Lembra-se que nós estamos vendo 3 linhas de conhecimento quando a gente toma uma informação espiritual: filosofia, religião e ciência. Então não tem como eu fugir dessas 3 áreas. Se alguma delas eu não estou enxergando ali onde que está o conteúdo científico da ciência aqui, ou não estou enxergando a filosofia aqui, ou não estou enxergando a moral cristã aqui dentro, é porque eu não estou conseguindo, eu não tenho essa experiência, esse conhecimento suficiente, vou ter que ir atrás para enxergar. Em cada informação está sempre pendurado 3 visões. 3 visões para nós. Não te esqueças, o serviço é de todos. O serviço não é de Paulo, o serviço não é de Apolo, do João, do Antônio, do Guto, do Pedro, não. O serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Cada um tem sua tarefa a fazer. Nós falamos isso bem claro, que a sombra só alcança um grupo quando alguém de dentro do grupo trai o grupo. Sempre vai ser assim, né? Então,
E quando é que isso acontece? Primeiro começa pelo ego, inflamando alguém de dentro do grupo para que ele seja diferente de todos do grupo, seja mais bem tratado, mais admirado, mais isso, mais aquilo, alguma coisa nesse sentido, que ele pode fazer muito mais, alguma coisa nesse sentido. E daqui a pouquinho as trevas encontram aquele grupo, que lembra que a gente falou no sábado passado, quando você está fazendo o bem não é enxergado pelas sombras. Não incomoda as sombras. Elas não têm vibração, elas não vê a bondade sendo feita. Ela pensa que é um trabalho sem significado. Se sair um grupo para ajudar a dar comida para as pessoas lá na praça, aos que estão com fome, sem roupa, levar cobertor, roupa e comida, eles vão chegar lá e vão fazer o trabalho. As sombras não vão se incomodar com esse grupo. Só vão se incomodar com esse grupo se alguém de dentro do grupo abrir as portas para elas entenderem aonde querem chegar com esse trabalho. Aí estão mexendo com ela. Senão é mais um que iniciou uma proposta caritativa que não vai durar um dia. Entendeu? Não imagina que só porque eu fui um dia entregar um sopão para fazer bem a alguém, as sombras vão me atacar. Não vai até te levar até lá. E depois que você sair, eles vão falar, viu como eu que trouxe ele? Entendeu? Quantos políticos não ganham moral em cima do trabalho dos outros? O mal faz muito disso. Veste uma camiseta que não lhe pertence. E fazem bastante. Então não vai mesmo. Então não te esqueça, o serviço é de todos, uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado a tuas mãos, ou a tua inteligência. Faça aquilo que te colocaram para fazer. Faça. E serve sem pretensões. Ou seja, sirva não a pessoas, a causa. Sirva a você a causa. Não é a causa. Servir a você. A causa é se preparar para fazer o seu melhor naquilo que você está fazendo. Agora, fazer a causa é que você quer fazer melhor que o outro que estava antes de você, melhor que fulano que estava... Aí você entrou numa concorrência. Você não tem que fazer o trabalho melhor que ninguém. Você tem que fazer o trabalho da melhor forma que lhe proporciona satisfação, alegria, paz e equilíbrio. Se isso for um trabalho simples, é até inferior àquele que estava sendo feito pelo outro, que você está ocupando agora o trabalho, não tem problema, porque o trabalho é para primeiro você, depois aos outros. Senão, não adianta. Você vai fazer um trabalho maravilhoso e não vai durar muito tempo fazendo, porque você está fazendo para os outros. E quando a gente faz para os outros, cansa. Cansa, é pura vaidade, é puro ego, vive de elogio. Todas as vezes que você estiver fazendo algo para os outros e você não recebe o seu pagamento, seja um elogio, um parabéns, ou alguma coisa que massageie o seu ego, você desiste, cansa e para. Não aguenta. Então, e por que não esperar o pagamento dos outros? É aí que entra as sombras. Ela percebe que você está esperando uma massagenzinha, um obrigado, um parabéns, e já põe alguém ali para fazer toda essa massagem dentro de você. Pronto, já foi, já te pegou. Da próxima vez que você não for elogiado no trabalho que você executar, você já perdeu o desinteresse, já caiu. Vive contente no setor de trabalho com confiar as tuas mãos, a tua inteligência, e serve sem pretensão, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Ou seja, tudo que nós fazemos é só preparar a terra e organizar para a semeadura. E é mesmo. Eu vou plantar um campo gigante na terra minha. O que eu faço? Eu ponho máquinas, tudo, eu
fofo o chão, reviro a terra, tudo isso eu faço. Aí eu jogo a semente. Quem faz o resto? É Deus, a natureza, não sou eu. É a natureza que vai germinar, não sou eu. Eu não sou capaz, com toda a tecnologia, não sou capaz de dizer nem qual é a semente que vai brotar primeiro naquele campo, e nem qual vai dar certo, e nem qual vai, em quanto tempo aquilo vai acontecer. Não sou capaz. E olha só, vive. Então, primeiro você tem que entender que cada um está fazendo um certo trabalho, inclusive nós e a providência divina, que é a natureza. Então, as mãos da inteligência, por misericórdia da providência, mas é Deus que põe as flores nos frondos. Quando chegar o momento, vai sair o botãozinho e vai virar flor. Nós não fazemos isso. E concede os frutos. Nós não fazemos isso, segundo o merecimento. Então, a nossa parte sempre vai ser o início de tudo, porque sem preparar o solo, sem jogar a semente, não tem como nascer. Então essa é a nossa parte. O resto compete a Deus. Nesse intervalo, o que eu faço? Eu fico observando os sinais. Chuva, se está a terra, se está ficando muito alagada, pouco alagada. Se for necessário regrar com água, se eu estou conseguindo regrar essa terra de maneira proporcional, ou se não estou conseguindo. É um período onde eu não tenho água. Enfim, toda essa logística para dar condições do solo brotar, a planta crescer, gerar flores e frutos, é do homem. A de Deus é uma parte que o ser humano não faz. Certo?